E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar resolvendo aí a prova de matemática da FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, o curso de Medicina de 2019.2, ok? Então vamos lá começar. A questão 17, que é a primeira questão da prova, diz o seguinte: a ilustração a seguir, que não está em escala, representa uma seção transversal de uma artéria que tem a forma de uma coroa circular, com o diâmetro externo medindo 1,5 centímetros. A espessura da parede da artéria é de 1,5 milímetros. Aí qual é a pergunta? Qual a área da região interna da seção transversal da artéria, escurecida na figura? Então o que a gente quer encontrar é a área da região interna. Bem pessoal, a região interna é essa que eu vou riscar aqui de azul, que eu nem preciso riscar de azul, porque é essa que a gente já sabe que está pintada aqui de cinza, tá? Como se trata de um círculo, para calcular a área de um círculo, a gente basta saber a medida do raio, concorda? Então, vamos lá, vamos por partes aqui. A gente sabe que tem duas circunferências aqui, uma interna e uma externa. O que a gente sabe aqui é o seguinte, que o raio da externa, que é esse que eu estou fazendo aqui de vermelho, vai ser a metade do diâmetro que foi dado, concorda? O diâmetro que foi dado é de 1,5 centímetros. Como as alternativas estão em milímetro quadrado, é importante a gente deixar isso daqui em milímetro. Como 1 centímetro tem 10 milímetros, então a gente sabe que 1,5 centímetros terão 15 milímetros, concorda? Então a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro, então esse raio completo é de 7,5 milímetros. Só que como a espessura da parede externa é de 1,5 milímetros, então quanto será o raio? Que vai ser esse segmento agora, que eu vou fazer aqui de azul, ó, o raio da interna, né? No caso. O raio da interna será 7,5, que é todo o raio, menos a parede, que é 1,5. Então aqui nos resta 6 milímetros, né? Deixa eu só selecionar a caneta aqui. 6 milímetros. Concorda? Então, a área desse círculo, a gente sabe que a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 6, então π vezes 6 ao quadrado, então a área vai ser de 36π milímetros quadrados, ok? Essa questão seria um pouquinho mais difícil se perguntasse a área da parede da artéria, vamos dizer assim, né? Dessa seção transversal. Porque aí a gente teria que pegar a área do círculo maior, cujo raio é 7,5, e subtrair da área do círculo menor, cujo raio é 6. Aí sobraria a área da coroa, que a gente chama, né? Que seria essa figura que está ao redor aí, ok? Então aqui a alternativa correta é a letra C, ok? Pessoal, aqui tem uma observação importante. Eu estou fazendo a prova, deixa eu ver qual é o tipo de prova que eu estou respondendo aqui. É o tipo A, tá? Eu falo isso porque tem vários tipos, se eu não me engano a FPS faz 3 tipos de prova, A, B e C. Então aqui eu estou dizendo que a primeira questão, que é a 17, é letra C, mas pode ser que você olhe o gabarito e não esteja C, porque você pode estar olhando outro tipo de prova, tá? Mas se for a prova do tipo A, então é essa daqui que eu estou respondendo. Pode ser que em outra prova eles tenham mudado a ordem das questões. Geralmente isso não acontece, eles mudam só a ordem das alternativas. Mas é bom ficar ligado aí se o tipo de prova que você tem em mãos, caso você tenha, é o mesmo que eu estou fazendo, para ter certeza que está na mesma ordem, tá? Mas se não for, você só confere qual seria a alternativa aí, beleza, pessoal? Então vamos aqui para a próxima questão, vamos passar a página. A questão 18 diz o seguinte: considere as duas tabelas a seguir. A tabela 1 mostra o número de calorias, dadas em quilocaloria, gastas quando se caminha e quando se corre, de acordo com a massa corporal da pessoa. A tabela 2 apresenta 5 amigos com suas respectivas massas corporais e sequências de atividades. Vamos lá, só para a gente ter noção, vamos ler a primeira linha da tabela 1. Caminhar devagar. Então você tem para uma pessoa de 60, 75, 85 e 100 kg em uma hora, quanto ela consome em quilocalorias, tá? Então, a pessoa de 60 kg vai consumir 150, se for de 100 kg vai ser 240 e assim sucessivamente, tá, pessoal? E a tabela 2 dá aos 5 amigos a massa de cada um e qual foi a atividade que eles fizeram e por quanto tempo. Aí diz assim:
Qual dos 5 amigos consumiu a maior quantidade de calorias? Bem, a gente vai ter que ter um trabalhozinho aqui, porque vai ter que olhar um a um, né, pessoal? Então vamos começar aqui, eu vou começar na sequência que a questão deu, tá? Seria a coisa mais lógica a se fazer. Então Hildo, que é esse que eu vou grifar aqui de amarelo, a gente sabe que ele tem 85 kg. Então ele vai entrar aqui, ó, na terceira coluna, tá? Das massas ali, lá de cima. Então vamos lá, o que foi que aconteceu com Hildo? Ele caminha rápido por 30 minutos. Então só aqui o fato dele caminhar rápido por 30 minutos, ele já vai consumir quanto? Vamos lá na tabela de cima. Caminhar rápido para uma pessoa da massa dele consome 310, mas isso é em 1 hora. Como ele caminhou 30 minutos, é a metade, concorda? A metade de 310 vai ser quanto? 155. Então aqui ele vai ter consumido 155 quilocalorias, tá? Depois ele caminha devagar por 30 minutos. Caminhar devagar para uma pessoa da massa dele são 200. Como ele percorreu por 30 minutos, que é a metade de 1 hora, ele vai ter consumido aqui 100 quilocalorias. Então o total para Hildo é 155 mais 100, 255 quilocalorias, ok? Agora vamos ver para os próximos. Helena, que é essa que eu vou grifar agora de vermelho, ela entra na massa de 60 quilos, que é a primeira coluna das massas lá, tá? Então vamos lá, Helena, que eu falei 60, Helena corre rápido por 20 minutos, tá? Perceba que 20 minutos é um terço de hora, porque 20 mais 20 mais 20 dá 60 minutos, que é 1 hora, né? Então é um terço. Bem, uma pessoa de 60 quilos, se corre rápido, vamos lá, correr devagar, correr rápido, ela gasta 510. No caso de Helena, ela correu por 20 minutos, então vai ser um terço de 510, tá? Então vamos ter que dividir aqui esse 510 por 3. Vamos lá, quanto vai dar 510 por 3? Não dá para fazer de cabeça, deixa eu ver se dá para fazer. 150 dá 450, ainda falta mais 60, vai dar 20, então é 170, né? 170, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, é isso mesmo, 170. Então ela vai ter que gastar aqui 170 quilocalorias e depois ela caminha devagar por 10 minutos. 10 minutos é um sexto de hora, né? 1 hora dividida em 6 partes. Então agora caminhar devagar para uma pessoa da massa dela, ó, são 150. Aí agora esses 150 eu vou ter que dividir por 6. Primeiro eu vou dividir por 2, fica 75. Agora eu vou dividir por 3, fica 25, ok? Então aqui ela gastou 25. E aí 170 mais 25 dão 195 quilocalorias. Por enquanto quem está ganhando aqui é Hildo, né? Vamos para Joana. Joana eu vou grifar de azul. É chato esse tipo de conta, né, pessoal? Você tem que olhar todo mundo. Joana vai ser agora, ó, a segunda coluna ali das massas. Joana corre rápido por 10 minutos. Lembra que 10 minutos é um sexto. Correr rápido na massa dela consome 540. Então esse 540 eu vou ter que dividir por 6. Se eu pegar logo a metade, vai dar 270. E agora eu vou dividir por 3. E aí fica 90, né? Então aqui ela consumiu 90 quilocalorias. Depois ela caminha muito rápido por 20 minutos. Bem, quem caminha muito rápido no intervalo dela gasta 360. 20 minutos é um terço. Então 360 quando eu dividir por 3 vai dar 120, né? Então aqui 120 mais 90 dá 210 quilocalorias. Então por enquanto Hildo ainda está ganhando. Agora vamos para Jéssica. Jéssica tem 100 kg. É a última coluna. Ela corre rápido por 30 minutos. Então ó, quem corre rápido para ela são 650 para 1 hora. Como 30 minutos é a metade, aqui vai ser 325. Então só aqui de cara já tem 325. Aqui eu nem preciso continuar para ver que essa já é a maior, porque a maior que tem agora, até agora é 255, né? Então só aqui essa de cara já é maior. Eu já vou para Paulo, para a gente ver o que acontece, que talvez eu nem precise terminar a conta para ver que é Jéssica, né?
Eu vou para Paulo aqui, ó. Paulo tem 60 kg. Na verdade, como ele tem 60, eu vou pintar de vermelho, porque é aquela mesma coluna do 60 lá, tá? Então, ele corre devagar por 20 minutos. Então, quem corre devagar lá gasta 360. Só que 20 minutos é 1/3. Então, 360, quando eu dividir por 3, dá 120. E ele caminha rápido por 20. Quem caminha rápido, gasta aqui 210. E aqui eu nem preciso fazer, né, pessoal? Esse 210 eu ainda vou ter que dividir, concorda? Porque ele não caminha rápido por 1 hora. Quando eu dividir esse 210 por qualquer coisa aqui que eu somar com 120, não vai dar esse 325 ali, né? Então aqui eu já posso garantir que Jéssica vai ser quem consumiu mais aqui energia, concorda? Então a resposta correta é a letra C. Você não precisa necessariamente terminar essa conta, né? Você está fazendo vestibular, você precisa ganhar tempo. Aí aqui não é nenhuma questão, se fosse uma coisa que ainda deixasse dúvidas, eu realmente faria a conta, mesmo a gente já sabendo a alternativa. Mas já dá para ver que Jéssica consumiu muito mais do que os outros aqui, né? Então realmente não tem como acompanhá-la aqui, beleza, pessoal? Qualquer dúvida posta aí nos comentários, tranquilo? Vamos para a próxima. A questão 19 diz o seguinte: 3 turmas de anatomia foram submetidas ao mesmo exame. A turma 1 obteve média 6,4. A turma 2 obteve média 6,6. Enquanto que a turma 3 obteve média 7,3. E aí agora fala, a média dos estudantes das 3 turmas foi 6,8. Se a turma 1 contém o dobro do número de estudantes da turma 2, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, por exemplo, a turma 3 contém menos que a 2. É sempre falando da turma 3. A turma 3 contém o mesmo número de estudantes da turma 2. Então, pessoal, esse tipo de questão de média, onde você tem populações em intervalos diferentes e você tem uma média geral, é um tipo de questão de média comum de ser cobrada, que ela não é tão difícil de ser feita, mas você precisa saber o caminho, como é que faz aqui, tá? Porque também não é das mais simples. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas na prova do Enem do ano de 2021, caiu uma questão muito parecida, tá? Eu vou até colocar no card aqui em cima para que você possa assistir, e que muita gente teve dificuldade, e era uma questão nesse mesmo estilo, ok? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, pessoal. Eu não sei quantos estudantes tem em cada turma, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos escrever para as 3 turmas, turma 1, turma 2 e turma 3. Eu vou escrever primeiro qual foi a média da turma, tá? E depois qual é a quantidade de estudantes que tem na turma. No caso da turma 1, a média foi 6,4. Eu vou deixar aqui só para poder lembrar. A turma 2 foi 6,6 e a turma 3 foi 7,3. Deixa eu só conferir se foi 7,3 mesmo, tá? Pronto, 7,3. E a média geral foi 6,8, tá? Eu vou anotar isso aqui também. Em relação à geral, a média foi 6,8. Agora vamos lá. Tá dizendo que a turma 1 tem o dobro de estudantes da turma 2. Se eu disser que a turma 1 tem X estudantes, a turma 2 vai ter X por 2, vai ter a metade. Aí para eu não trabalhar com números decimais, eu vou fazer o contrário. Eu vou dizer que a turma 2 ela tem X estudantes. Por que é interessante eu dizer que aqui tem X? Porque como a turma 1 tem o dobro, vai ser 2x. E agora eu só tenho números inteiros aqui, né? E a pergunta é sobre o número de estudantes da turma 3. Aí eu não posso chamar em função de x, porque senão eu já estou dizendo que eu conheço uma relação entre eles. Então eu vou chamar aqui de K. Pode ser qualquer outra letra, tá? Eu vou dizer que a turma 3 tem K estudantes. Bem, pessoal, como é que a gente vai fazer para calcular essa média aqui agora? Como é que a gente vai achar essa quantidade de estudantes? Vai ser partindo das médias, tá? Como é que a gente calcula uma média? A média do ponto de vista de nota aqui, vamos ser específicos para uma situação de notas. Eu tenho que somar na turma 1, por exemplo, todas as notas, todos os estudantes que tiver ali, a nota do primeiro estudante, com a do segundo, até chegar no último. E dividir pela quantidade de estudantes. A quantidade de estudantes da turma 1 é 2x. Isso eu vou poder igualar a média, que eu já sei que é 6,4. Então, vê o que eu estou falando aqui, ó. Quando eu somar todas as notas da turma 1, que eu vou chamar de N1, tá? N1 são as notas da turma 1.
e eu dividir por a quantidade de estudantes que tem, que são 2x, isso vai ter que dar a minha média, que é 6,4. Então aqui, se eu fizer meio pelos extremos, o que é que eu vou encontrar? Que a soma das notas da primeira turma, a soma das notas, não estou falando de um aluno específico não, estou falando da soma de todos, vai ser 6,4 vezes 2, que vai dar 12,8x. Pronto, eu achei uma expressão aqui que representa a soma de todas as notas da turma 1. Usando o mesmo raciocínio, eu vou fazer para a turma 2 e para a turma 3, tá? Então vamos lá. Todas as notas da turma 2 juntas, dividido pela quantidade de alunos, que é x, vai dar 6,6, que é a média da turma 2. Aí eu faço meio pelos extremos. Todas as notas da segunda turma juntas dão 6,6x, ok? Então aqui a gente tem agora essa expressão. E para a turma 3, todas as notas da turma 3 juntas, dividido pela quantidade de pessoas, que é K, que é quem eu estou querendo encontrar, vai dar 7,3. Então aqui, quando eu fizer meio pelos extremos, todas as notas juntas dão 7,3K. Por que é importante achar essa expressão para a soma das notas? Porque agora eu vou fazer a média geral. E o que é que eu vou precisar ter para calcular a média geral, pessoal? Vou ter que somar todas as notas da primeira turma com todas as notas da segunda e da terceira e dividir pelo total de estudantes das 3 turmas. Então, por isso que é importante a gente ter achado essa expressão antes, né? Porque, ó, quem são as notas da primeira turma? Eu já sei, são 12,8x. Aí mais, quem são as notas da segunda turma? 6,6x e da terceira turma 7,3k. E tudo isso eu vou dividir pela quantidade de alunos. Quantos alunos tem, pessoal? Na primeira turma são 2x, na segunda são x, já dá 3x, e tudo isso mais k, que é a quantidade de alunos da terceira turma, tá? Só que aqui, não esquece que a gente já conhece qual é a média geral. Então, no lugar aqui da média geral, a gente já pode colocar 6,8. Então, a gente vai ter aqui, ó, 6,8 vai ser igual. Vamos somar logo aqui, ó, esse 12,8 com esse 6,6. 12 com 6 dão 18. 0,8 com 0,6 dão 1,4, né? Então, aqui a gente vai ter 19,4x, eu somei os dois, mais 7,3k, tudo isso dividido por 3x mais k, concorda? Aqui eu vou fazer meio pelos extremos, beleza, pessoal? Então, o que é que eu vou encontrar aqui? 19,4x mais 7,3k vai ser igual, percebe que aquele 6,8 multiplica ambos agora, tá? Então, vamos fazer primeiro 6,8 vezes 3x. Bem, 6 vezes 3 já são 18. 8 vezes 3 dá 24. No caso aqui, 2,4, né? 18 mais 2,4 vai dar 20,4, concorda? X. Mais 6,8 vezes k vai ficar 6,8k. Eu vou passar o 19... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu quero achar o k, né? Então vou isolar o k. Vou passar o 19,4 para o outro lado e o 6,8 para o lado esquerdo, tá? Então como é que vai ficar essa conta aqui, ó? Vai ficar 7,3k. Eu vou puxar mais para cima, tá, pessoal? Deixa eu puxar mais para cima aqui. Vai ficar assim, 7,3k menos 6,8k igual a 20,4x menos 19,4x. 7,3 menos 6,8. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Bem, 6,8 mais 0,2 dá 7. Então vai ficar 0,5. Então aqui eu vou ter 0,5k igual a 20,4 menos 19,4 vai ficar 1, né? Então vai ficar só x, concorda? Então esse 0,5, se eu passar para o outro lado dividindo, eu vou ter que k vai ser igual a x dividido. Você pode até fazer assim, acho que fica até... Vamos parar por aqui, só para eu fazer uma observação, tá? Eu descobri que x é igual a 0,5k. 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2, né? Então eu estou dizendo que x é k sobre 2. Ou, consequentemente, se eu fizer meio pelos extremos, que k é 2 vezes x.
Então eu estou dizendo que, lembra o que é x? Está aqui no canto esquerdo da nossa tela, no canto superior. X é a quantidade de alunos da turma 2. Então eu estou dizendo que K é igual a esse dobro. Então a turma 3 tem mais alunos que a turma 2. Tem o dobro de alunos da turma 2. E a turma 3 então tem a mesma quantidade de alunos da turma 1, porque a turma 1 também não é o dobro, também não é 2x. Então a turma 3 também tem 2x alunos, né? Que é o dobro da turma 2. Então vamos ver as alternativas aqui. A turma 3 contém menos que a 2. Não, a gente já viu que é o dobro. A turma 3 contém o mesmo que a turma 2. Não. A turma 3 contém mais que a 2 e menos que a 1. É verdade que é mais que a 2, mas é igual a 1. A turma 3 contém mais que a 1. Não, então só sobrou a letra E. A turma 3 tem o mesmo número da turma 1, exatamente, 2x. Lembra que cada é 2x. Então tem a mesma quantidade de alunos da turma 1, tá? Esse é um tipo de questão de média, como a gente discutiu no início, né, da questão, que é um pouquinho mais difícil, mas que não é tão difícil de fazer se você conhece o método. É você achar as somas gerais de cada uma dos intervalos para depois fazer a média geral, tá? Então a ideia é essa daí. Pessoal, se até aqui a resolução estiver te ajudando, peço que você se inscreva aí no canal, você deixa o like e compartilha com o pessoal, se inscreve, né? Ativa as notificações aí para que você possa ajudar o canal a crescer, beleza? Se você tiver sugestão de alguma outra prova, não necessariamente da FPS, que você queira ver aqui a resolução, basta postar nos comentários, tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui. A questão 20 diz o seguinte: uma pessoa ingeriu uma bebida contendo 120 mg de cafeína. A cada hora, a quantidade de cafeína presente no corpo, deixa eu só pegar o marca-texto aqui, a quantidade de cafeína presente no corpo da pessoa diminui 12%. Em quanto tempo restará 10 mg de cafeína no corpo da pessoa? Bem, aqui é uma conta que ela é um pouquinho maior. Quando a gente vê o logaritmo, a gente já vai desconfiar. Pessoal, sempre que tem um tipo de grandeza que ela está crescendo ou decrescendo de maneira percentual, então a cada certo intervalo de tempo ela aumenta x% ou diminui x%, a gente tem aqui a característica de uma PG. Então a gente tem uma sequência chamada progressão geométrica. O valor inicial aqui é de 120 mg. A cada passo que eu for dar, eu vou ter que pegar para o próximo passo. Quantos miligramas eu vou ter? 120 vezes quanto? Aí pensa comigo. Diminuir 12% é como se fosse dar um desconto em um produto de 12%. Se o produto por si só já custa 100% e eu estou dando 12% de desconto, quanto é que eu estou pagando de fato desse produto? 100% menos 12, 88%. Então, o próximo valor aqui vai ser pegar o 120 e multiplicar por 88%, que é 88%. Ou seja, multiplicar por 0,88. Quem será o próximo termo, que seria o terceiro? Eu vou pegar esse 120 vezes 0,88, que já estava aí, e multiplicar novamente por 0,88. E assim sucessivamente. Aqui você pode imaginar que está parecendo com uma fórmula de juro composto. Tá, só que a diferença aqui é que, no caso, o juro composto é para aumentar a dívida, né? Aqui seria para reduzir. Ou a fórmula de porcentagens sucessivas, dá tudo na mesma coisa. Tudo é PG, tá? Então aqui eu vou usar a fórmula do termo geral da PG. Então qual é a fórmula do termo geral? Bn igual a B1 vezes a razão elevada a n menos 1. A razão é o número que eu multiplico a cada passo. Nesse caso é o 0,88. Aí Bn aqui vai ser o meu valor final. Só que como eu estou falando de quantidade, eu vou chamar de quê? Que de quantidade, tá? Então qual vai ser a quantidade em função do tempo? Eu vou mudar a variável b para a variável q. E n para t de tempo, tá? Só para ficar bonitinho a função. Então o primeiro termo é 120. Então aqui eu vou ter 120 vezes a razão, que é 0,88, elevado ao tempo menos 1. Agora só um detalhe, pessoal, só para a gente entender. Substitui aqui o tempo por 1. Faz essa conta, substitui o tempo por 1.
Se eu substituir o tempo por 1, eu vou ter 1 menos 1, que é 0. 0,88, quando eu elevar a 0, vai dar 1. E aqui, 120 vezes 1 vai dar o próprio 120. Ou seja, quando o tempo for 1, eu estou achando o valor 120. Só que nota que o valor 120 ainda não passou nenhum tempo quando eu estou com 120, porque 120 foi no momento que eu tomei essa cafeína. Então, após um intervalo de tempo, que aqui é a cada hora, né? A cada hora é que vai diminuir 12%. O que é que eu estou querendo dizer? Que esse 120 que está aqui inicialmente, ele é o nosso B0, é o quanto que eu tenho de cafeína no tempo zero. Esse 120 vezes 0,88 já vai ser o B1, B1 não no sentido de ser o primeiro termo, tá? Mas no sentido de ser que já passou um intervalo de tempo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando eu substituir o tempo por 1, eu vou estar achando aqui não o B1, mas sim o B0. Então significa que se eu descobrir, por exemplo, que o tempo deu 16, vou dar um exemplo hipotético aqui por causa das alternativas. Então não vou marcar 16, tá? Porque se o tempo for 16, eu vou estar achando 1 atrás. Então tem que ter cuidado só com isso. Eu teria que marcar o 15, tá? Então vamos fazer essa conta aqui agora. Eu vou anotar os logaritmos aqui. Eu fiquei até um pouco sem espaço aqui, né? Como a conta anterior, pessoal, eu já fiz. Tá aqui a conta, tá? Eu vou apagar essa conta aqui, tá? Qualquer coisa você volta no vídeo para poder ver a conta anterior. Tá? Aqui embaixo vocês vão ter aqui todas as questões, tá? Então não precisa ficar perdido sem saber para onde vai. Se quiser eu voltar para uma questão, é você clicar e pula para a questão que você quiser, ok? Então aqui eu vou anotar os logaritmos, porque não vai ter como decorar esses dados, né? Então deixa eu anotar para não ficar indo e voltando. Ó, vamos lá. O logaritmo de 2 pediu para substituir por 0,3. O logaritmo de 3 pediu para substituir por 0,48. E o logaritmo de 11 pediu para substituir por 1,04. Pronto. E eu quero que reste apenas 10 miligramas, né? Então vamos usar a nossa função. Quem é a nossa função? A quantidade em função do tempo vai ser 120 que multiplica 0,88. Deixa eu só ajeitar aqui. 0,88 elevado a t menos 1. Bem, a quantidade eu quero que seja 10. Então já vou substituir 10 é igual a 120 que multiplica 0,88 elevado a t menos 1. O 120 eu vou passar dividindo para o outro lado. Perceba que já dá até inclusive para cortar os zeros, né? Então eu vou ter 1 sobre 12. 1 sobre 12 vai ser igual a 0,88 elevado a t menos 1. E agora o que é que eu vou fazer? O que a questão espera que eu faça. Aqui eu tenho uma equação exponencial, né, pessoal? Quando eu preciso resolver uma equação onde o expoente é a minha incógnita. Quando eu consigo deixar os números com a mesma base, tudo na base 2, tudo na base 3, é fácil de responder. O problema é que aqui eu não consigo, né? Porque 88 é 11 vezes 8. E 12 é 4 vezes 3. Então o 12 tem base 2 e base 3. E o 88 tem base 11 e base 2. Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui, como são bases diferentes, eu não consigo resolver de maneira simples. Então realmente eu vou ter que aplicar o logaritmo, tanto de um lado quanto do outro. Vou ter que aplicar log, tá? Aí vamos lá. Primeira propriedade de logaritmo aqui do lado esquerdo é que o logaritmo de uma divisão eu posso transformar no logaritmo de uma subtração. É para isso que o logaritmo foi inventado. É mais fácil subtrair do que dividir. Então eu consigo transformar uma divisão numa subtração. Então isso daqui é a mesma coisa do log de 1 menos o log de 12. Aí no lugar do 12, eu já vou fazer o seguinte. 12 não é 4 vezes 3, tá? Que eu já vou colocar assim, ó. 4, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Vocês vão entender já já por que eu estou fazendo assim. O que eu posso adiantar é que, como deu o log de 2 e o log de 3, é interessante que eu faça aparecer os números 2 e 3. E eu já estou fazendo aqui. Bem, e do lado direito, o que é que vai acontecer? Quando a gente tem um expoente, que é o caso aqui t menos 1,
para qualquer logaritmo, o expoente passa para antes do logaritmo multiplicando. Isso é uma das propriedades básicas também do logaritmo. Então aqui eu vou ter t menos 1, que é daquele expoente, e vai multiplicar o logaritmo que restou, que é 0,88. Bem, esse 0,88, para não ficar trabalhando com o número decimal, eu vou escrever como sendo 88 vezes 10 a menos 2. Pode ser? Ou 88%. Eu poderia fazer assim também, beleza? Então vamos lá. Quem é o log de 1? Vou resolver aqui em cima, no cantinho de cima. O log de 1, lembra que quando tem log é porque a base é 10, né? Então aqui eu tenho igual a 10. Eu vou igualar um certo x. Então como é que se resolve um logaritmo? Só a gente fazer assim, ó. 10 elevado a esse x tem que ser igual a 1. Quanto tem que ser o valor de x aqui? Para quando eu eleve 10 a ele, vai dar 1. Tem que ser 0, né? Quando eu elevo o número a 0, o resultado não dá 1. Então, se eu encontrei aqui que x é igual a 0, então esse é o resultado do logaritmo, tá? Então, esse primeiro logaritmo aqui, que é o log de 1, ele vale 0. Então, não vai nem entrar na conta, tá? Esse menos aqui, ó, eu vou repetir o menos. E agora, o que é que vai acontecer com esse logaritmo? Aqui eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. O logaritmo de uma multiplicação se transforma em soma. O da divisão se transforma em subtração, tá? Só que aqui eu vou abrir um colchetes, porque esse menos que está fora vai ser menos toda a conta que der aqui dentro, tá? Então vamos lá, log de 2 ao quadrado. O quadrado eu já vou passar para antes do log, que eu sei que eu posso fazer isso com o expoente, então vai ficar 2 vezes o log de 2, aí mais, porque a multiplicação lá virou soma, o log de 3. E olha que eu já consegui fazer aparecer log de 2 e log de 3. Então, eu vou conseguir fazer essa substituição no próximo passo. Igual a t menos 1, que multiplica. Aí, mesmo raciocínio aqui, ó. Esse log de 88 vezes 10 a menos 2, eu vou poder transformar numa soma. Então, isso vai ser o log de 88. Aí, nota que 88 é 8 vezes 11. Então, eu já vou escrever isso. Só que o 8, eu vou escrever 2 ao cubo vezes 11, para poder fazer aparecer o 2 e o 11, que a questão me deu. Tudo isso mais, porque era um produto lá, vira soma, o log de 10 a menos 2. O menos 2, como é expoente, a gente sabe que ele vai passar para antes do log, né? Então, vai ficar mais menos 2. Como é mais menos 2, mais com menos fica menos. Então, já que eu já vou colocar menos 2 vezes o log de 10. Bem, vamos lá. Vamos olhar quais são os logaritmos que tem aqui e que eu já conheço. Eu já sei quem é o log de 2, já sei quem é o log de 3, já sei quem é o log de 11 e já sei o log desse 2, que vai aparecer um 2 aqui no final das contas. O único que eu não sei é o log de 10, então quer dizer que eu tenho que calcular por fora, igual eu fiz agora lá em cima. Então vamos lá. Quem vai ser o logaritmo de 10? Quando não coloca a base, é porque a base é 10. Eu digo que é igual a um certo x e eu elevo aqui, ó. 10 elevado a x vai ter que ser igual a 10. Então, quem é esse x? X tem que ser igual a 1, né? Porque 10 elevado a 1 dá 10. Então, eu já sei que esse logaritmo aqui, ó, que eu estou circulando, ele vale 1. Beleza? Então, vamos lá para o início. Menos 2 vezes o log de 2. Vamos lá, pessoal. Lá em cima, no cantinho vermelho. O log de 2 vale 0,3. Então, 2 vezes 0,3 vai ficar 0,6, concorda? Mais o log de 3, 0,48. Tudo isso é igual a t menos 1, que multiplica. Aí, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter o seguinte. Esse 3, que é expoente, vai passar para antes multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes o log de 2. Só que como eu já sei quem é o log de 2, que é 0,3, então eu já vou colocar aqui 0,3, beleza? Aí mais, por que mais? Porque era um produto, e o produto em logaritmo vira soma. Aí eu vou ter mais o log de 11, só que o log de 11 eu já sei que é 1,04. Tudo isso menos 2 vezes 1, que é 2. Então aqui, ó, fechou, não tem mais nenhum logaritmo, tá? A conta ainda é meio chatinha, mas não tem mais nenhum logaritmo.
0,6 mais 0,48 vai dar 1,08. Só que lembra que tem um sinal de menos fora. Então, menos 1,08 vai ser igual a t menos 1, que multiplica. Vamos ver quanto vai dar aqui dentro desse parênteses, né, pessoal? 3 vezes 0,3, eu já vou colocar o resultado aqui, ó, dá 0,9. Então, você vai ter 0,9 mais 1,04, dá 1,94, concorda? E 1,94, se eu tiro 2, fica menos 0,06. Então, isso é o que vai dar dentro desse parênteses. Perceba que esse menos 0,06 ele está multiplicando do lado direito. Então, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, ok? Está perto de acabar aqui, pessoal. Eu sei que a conta é um pouquinho grande, mas está perto de acabar, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui eu vou ter que o t-1 vai ficar isolado, concorda? Então, eu vou isolá-lo do lado esquerdo. Tanto faz se eu isolo do lado esquerdo ou do lado direito. Aí, quem é que eu vou ter do outro lado? Menos 1,08, que já estava do outro lado. E o 0,06 negativo, que passou dividindo. Então, aqui eu vou ter que t menos 1 vai ser igual. Menos com menos é mais. Aqui eu vou andar duas casas. Então, vai ficar 108 por 6. É mais fácil de fazer essa conta, né? Bem, quanto dá 108 por 6? Se eu dividir logo por 2, né? Por 2 vai dar 54 por 3, né? Eu simplifiquei tudo por 2, tá, pessoal? Em cima e embaixo. E agora eu vou de fato fazer a divisão, né? 54 por 3. Vai dar 20 vezes 3, 60, passa, né? 17, 18, né? 10 vezes 3, 30, 8 vezes 3, 24, 18. Então, isso daqui vai dar 18. Então, eu vou achar que t vai ser igual a 19, concorda? Esse menos 1, quando passar para o outro lado, ele passa somando. Então, o tempo vai ser o tempo 19. Agora, vamos lá nas alternativas. Você olhar aqui o tempo 19 e você não tem essa alternativa 19, né? Mas lembra do início, aqui onde está a mãozinha, ó. O tempo 1 me dava o B0, né, pessoal? Era 1 anterior. Então, o tempo 19 vai me dar 1 anterior. E o anterior é o 18. Tá? Então, após 18 horas. Que lembra que após 1 hora, eu estou encontrando o termo B1. Tá? O tempo 0 aqui, na verdade, o B1, né, que é o primeiro... É porque aqui eu comecei com o B0, atrapalha um pouco. Porque quando eu falo B1, parece que é o primeiro termo da sequência. Mas B1 aqui já é o segundo termo da sequência. Tá? Então, se eu achar, por exemplo, o número 1 da sequência, na verdade ele é o B0. Como lá eu achei o 19, ele é o 18, é um anterior. Tá? Então, por isso que a resposta aqui vai ser letra E, 18. Até porque ele não teria o 19 também. Seria mais perigoso se tivesse o 19 e você tivesse esquecido disso daqui, tá? Professor, tinha como eu refazer aqui, começando não do B0, mas sim do B1 já? Bem, poderia, aí mudar um pouquinho a sua fórmula, tá? Mas poderia também fazer assim, seria uma outra possibilidade, tá? Inclusive, se você quiser ver como é que faz, se fosse começar já do B1 e não do B0, aí você posta nos comentários, tá? Que a gente pode mostrar como é que se ficaria. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. A questão 21 diz o seguinte. Em um grupo de 30 pacientes de um centro médico, 6 sofrem de enxaquecas. 2 pacientes do grupo de 30 foram selecionados aleatoriamente para participar de uma pesquisa sobre o uso de analgésicos. Qual a probabilidade de os 2 pacientes escolhidos sofrerem de enxaqueca? Bem, eu quero que o primeiro paciente ele tenha enxaqueca e eu quero que o segundo paciente também tenha enxaqueca. E note aqui que é I mesmo, tá? Eu quero que o primeiro tenha e o segundo tenha. Não é que o primeiro ou o segundo tenha. Porque se eu digo que é o primeiro ou o segundo, tanto faz qual dos dois. Mas se eu digo que é o primeiro e o segundo, aí precisa ser os dois. Beleza? E isso vai fazer diferença na conta, se é I ou se é O. Bem, qual é a chance do primeiro ter enxaqueca? Pode ser qualquer um dos 6, concorda? Então, qualquer um dos 6 dentro do meu espaço amostral de 30. Qual é a probabilidade do segundo ter enxaqueca? Aí lembra que agora não tem mais 6, porque eu já escolhi um. Então, agora só restam 5 que tem enxaqueca, de um total de 29, porque já saiu um do total também. Aquele que tem enxaqueca era um dos 30.
Então, quando eu retirei tanto do grupo dos que têm enxaqueca quanto do grupo total. Então, sobram 29 pessoas. Por que o I é importante? Porque quando a probabilidade é do I, que é a famosa regra do I, a gente faz o produto das probabilidades. Então, aqui eu vou ter 6 sobre 30 vezes 5 sobre 29. Como 6 vezes 5 é 30, então eu posso cortar esse 30 de cima com esse 30 de baixo. E aí o que é que sobra então? 1 sobre 29. Então a probabilidade procurada é a letra C. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida já sabe, só é postar aí nos comentários, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vou passar aqui. A questão 22 diz assim: os percentuais dos motivos de consultas de homens e de mulheres na rede de atendimento à saúde de um estado, no período de um ano, estão expressos no gráfico abaixo. Então você tem aqui, problemas respiratórios, órgãos nervosos, pele, assim vai. E a linha escura, a barra escura são homens e a barra clara são mulheres, tá? Aí diz assim, admita que o número de homens é igual ao de mulheres neste estado e que a taxa de consulta para as mulheres é de 6.000 em 10.000 e para homens é de 5.000 em 10.000. É como se fosse assim, desse universo de 10.000 mulheres, 6.000 delas fazem consulta. É como se fosse assim, de um universo das mulheres, tá? De 10.000 mulheres, 6.000 vão fazer consulta. E que de um universo de 10.000 homens, que é a mesma quantidade de homens, é importante que seja, 5.000 deles vão fazer consultas. Aí desses 6.000, das 6.000 mulheres que foram, o gráfico está mostrando ali quantos por cento foram para cada tipo de queixa. E dos 5.000 homens, está mostrando ali quantos por cento foram. Aí você vai dizer, professor, esses 5.000, você está supondo que a população de homens dessa cidade ou desse estado é de 10.000? Não, eu estou supondo proporcionalmente, tá? Eu estou fazendo uma conta para 5.000 homens, mas isso poderia ser para 50.000, para 60.000, para 80.000, quantos homens tiverem, tá? Porque se aumentar a quantidade de mulheres, vai aumentar proporcionalmente a quantidade de homens. Então, tanto faz para qual proporção eu descubra. Porque se for para uma proporção pequena para uma grande, vai dar no mesmo. A porcentagem vai dar a mesma coisa, ok? Então, por isso que a gente vai usar esses números aí. Aí, vamos lá. Qual é a pergunta mesmo? Em termos do número de consultas, quais doenças afetam mais homens que mulheres? Mais homens do que mulheres. Então é interessante que a gente faça a conta para cada uma, né? Então eu vou fazer a conta aqui, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico, para a gente focar um pouco nele, tá? Então vamos lá. Lembrando que homens são 5.000, mulheres são 6.000. Eu vou fazer logo aqui para os homens, tá? Eu vou fazendo para homens e mulheres, né? Acho que é mais interessante assim. Então vamos lá. Os homens eu vou fazer de vermelho, tá? E as mulheres eu faço de azul. Então homens aqui, 30%. 30% de 5.000. Lembra que 10% de qualquer coisa é você voltar uma casa. 10% de 5.000 vão ser 500. Então 30% é o triplo, 1.500. Então aqui a gente tem 1.500 homens, 30%. Aí aqui eu tenho embaixo 15% de pele, já é a metade. Então aqui eu já vou colocar 750 homens. Aqui também é 15%, são 750. Depois são 10%, que é 500. E 5% é a metade, 250. E aqui faltou é 25%. Quem é 25%? É você pegar 15% e somar com 10%. Então eu vou pegar 750 e somar com 500. Vai dar 1.250, ok? Agora vamos para as mulheres. As mulheres, lembra que são 6.000 que fazem consulta, né? Então aqui 25%, 1/4 de 6.000, dá 1.500 também, concorda? 1.500. Agora a gente vai ter... Aí você pode se perguntar, professor, mas as barras têm alturas diferentes. Por que não são o mesmo valor? É porque elas são referentes a valores diferentes, né? Os homens são 5.000, as mulheres são 6. Então se eu pegar duas barras igualadas,
para homens e para mulheres, eu não vou ter a mesma quantidade, vai ter mais mulher do que homem, tá? É o caso aqui, ó, dessa que tem 500, por exemplo. Essa que tem 500 são 10%. Só que 10% de 6.000 são 600. Então aqui eu tenho, ó, 600 mulheres. 5% é a metade. Aqui eu tenho 300 mulheres. 20% é o dobro. Aqui eu tenho 1.200 mulheres. 10% são 600 mulheres. E agora 30% são 1.000. 30% vão dar quanto? 10% são 600, né? Então 30% é o triplo, vai dar 1.800. Bem, qual é a pergunta? São aquelas doenças onde os homens, que afetam mais os homens do que as mulheres, né? Quais são aqui no gráfico as que afetam mais homens do que mulheres? A primeira deu igual, a segunda tem mais mulheres, a terceira tem mais mulheres, essa daqui deu mais homens, então essa é uma. Aqui deu menos homens, né? Porque deu 500, 600 mulheres. Pronto, então só tem aqui sistema músculo-esquelético, né, pessoal? Que tem mais homens do que mulheres. Então a resposta correta aqui será a letra C, ó. Somente afecções do sistema músculo-esquelético, ok? Então a resposta correta aí é a letra C. Pessoal, se até aqui essa resolução estiver te ajudando, eu peço aí que você deixe o like nesse vídeo, se ainda não deixou. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você conhece alguém que está se preparando aí para o Enem, para algum vestibular de medicina, marque essa pessoa, compartilha com essa pessoa, para que você possa ajudá-la também e para que o canal também possa crescer, beleza? Então vamos dar continuidade aqui à nossa resolução. Então agora a gente vai para a questão 23. A questão 23 diz o seguinte: uma farmácia vende mensalmente 20.000 recargas de insulina ao preço unitário de R$60. O aparecimento no mercado de uma insulina similar, mais barata, obrigou a farmacêutica a avaliar seu preço de venda. Uma pesquisa de mercado revelou que a cada diminuição de 50 centavos no preço, o número de recargas vendidas aumentava em 200 recargas. E que, para cada aumento de 50 centavos no preço, o número de recargas vendidas diminuía em 200 recargas. Para qual preço de venda da recarga, o valor mensal obtido com a venda será máximo? Pessoal, quando você lê uma questão que fala de valor máximo, a primeira coisa que você desconfia aqui, se não for MMC e MDC, é de função do segundo grau. Por que a primeira coisa que você desconfia aqui vai ser de função do segundo grau? Por conta do gráfico desse tipo de função, que a gente sabe que é uma parábola com concavidade para cima, logo aqui eu tenho um ponto de mínimo, ou uma parábola com concavidade para baixo, logo aqui eu tenho um ponto de máximo, tá? Então aqui nesse caso, não está lembrando nada de MMC e MDC, então vai realmente nos lembrar em uma situação envolvendo funções, tá? Agora você tem que construir essa função. Geralmente esse é o trabalho da questão. Bem, aqui a gente vai ter que usar o conceito de receita. O que é a receita? É aquilo que eu consigo apurar de dinheiro com a venda de um produto ou de um serviço. Nesse caso, eu estou vendendo recargas de insulina. Qual é a minha receita, sem levar em conta nenhum aumento e nenhuma diminuição? Por mês, né? Vai ser 20.000, que é o que eu consigo vender, vezes R$60. Essa é a minha receita. Só que essa questão está dizendo que se eu diminuir 50 centavos, eu vendo 200 a mais. Vamos supor que eu só tivesse diminuído 50 centavos. Então, qual seria a minha receita? Seria 20.200, porque agora eu teria 200 a mais, concorda? Vezes o preço, que não seria mais R$60, seria R$59,50. O problema é que eu não posso ficar fazendo essas contas, tá? Porque eu não tenho tempo de ficar fazendo essas contas até achar a minha alternativa, tá? Então é interessante que eu descubra um método geral aqui. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pensar por essa situação onde eu vou diminuir o preço, tá? Então onde eu vou diminuir o preço. Bem, qual é o preço do produto? O preço vai ser sempre o preço que ele custa naturalmente, que é de R$60, menos 50 centavos. Só que eu posso tirar só uma vez esses 50 centavos, eu posso retirar duas vezes,
eu posso retirar 3 vezes. Então aqui não dá para eu ficar supondo se é 1, se é 2 ou se são 3. Então eu vou dizer que eu vou retirar x vezes. Esse x é a quantidade de vezes que eu estou retirando os 50 centavos. Mas o que é que vai acontecer com a quantidade vendida? Então aqui eu vou chamar de quantidade, tá? O que é que vai acontecer com a quantidade de produtos? Bem, naturalmente eu já vendo de cara 20 mil. Esses 20 mil são garantidos. Só que aqui eu vou aumentar as minhas vendas em 200 unidades. Se eu diminuir uma vez de 50 centavos, aqui eu multiplico por 1. Se eu diminuir 2 vezes de 50 centavos, aqui eu já multiplico por 2. Como eu vou diminuir x vezes, então aqui eu multiplico por x. Então agora é fácil para mim encontrar a receita. O que é que eu vou conseguir de dinheiro ao final do mês? A receita vai ser sempre a quantidade de produtos vezes o preço do produto. Eu estou vendendo 20 mil mais 200x e vou multiplicar pelo preço, que é 60 menos 0,5x. Vamos fazer essa conta. 20 mil vezes 60, 2 vezes 6 dá 12. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 zeros do 20 mil mais um zero do 60. Isso vai dar 1 milhão e 200 mil, né? 20 mil vezes menos meio, lembra que multiplicar por meio é pegar a metade. Então vai dar menos 10 mil x. 200x vezes 60, 2 vezes 3 dá 12. E aí 3 zeros, né? Então vai ficar 12.000x. E 200 vezes menos meio, mais com menos é menos. Então vai ficar 100. Aí lembra que é x vezes x, x ao quadrado. Então quem vai ser a receita em função dessa quantidade de descontos que eu estou chamando de x? Vou escrever o x ao quadrado primeiro, tá? Vai ser menos 100x ao quadrado. 12.000 menos 10.000 vai ficar 2.000. Então 2.000x mais 1 milhão e 200 mil. Pronto. Essa é a função que eu consegui encontrar que representa a receita se eu tiver x diminuições de 50 centavos, tá? Como a pergunta é sobre o máximo de uma função do segundo grau, ou o mínimo, se chama vértice. E a gente quer para qual valor? Eu não quero saber qual é o valor máximo vendido, eu quero saber para qual valor, por quanto eu vou ter que colocar esse produto para que eu venda o máximo. Então eu tenho que achar o x do vértice aqui, e não o y, porque o y seria a receita, seria realmente o valor máximo, mas não é isso que eu quero. Eu quero só para qual valor a receita será máxima, então é o x do vértice, tá? E qual é a fórmula de x do vértice? O x do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Quem é o coeficiente b nessa função de segundo grau aqui? 2.000, né? Então eu vou ter menos 2.000 dividido por 2 vezes a, que será 2 vezes menos 100. Então eu vou ter menos 2.000 dividido por menos 200. Corto os zeros, menos com menos é mais, e 20 por 2 é 10. Pessoal, o que é esse 10? Não é 10 reais. Lembra, eu estou achando que x é 10, mas lembra o que é x? Olha aqui onde está certinho. X são a quantidade de diminuições de 50 centavos que eu faço. Então, se eu achei x igual a 10, significa que eu preciso diminuir fatores de 50 centavos 10 vezes. Se eu vou diminuir fatores de 50 centavos 10 vezes 50 centavos dá 5 reais, concorda? Então, o preço vai ter que ser 60 menos 5 reais. É isso que eu estou descobrindo. E 60 menos 5 reais dá 55 reais. Eu ainda não vou marcar, eu vou deixar em off aqui. Eu posso até marcar, mas com uma ressalva. Porque aqui está dizendo que se eu aumento 50 centavos no preço, o número de recargas diminui. Mas você vai dizer, mas aqui não tem como então vender o máximo, porque se o número de recargas está diminuindo. Então aí você pode pensar assim, mas se eu aumentar o preço, eu vou estar ganhando mais, pelo menos no preço, né? Vou estar perdendo na quantidade, mas vou estar ganhando no preço. Então pode ser que você fique com essa dúvida e você queira fazer essa função. Eu fiz a função ali para o caso onde eu vou diminuir o preço. Vamos pensar aqui para o caso de aumentar o preço.
Vai ser um pouco mais rápido a conta, porque a gente já sabe como é que faz, tá? Então, vê, aqui eu já vou montar a minha função. Qual vai ser o preço agora? O preço eu vou aumentar em fatores de 50 centavos. Então, vai ficar 60 mais 0,5x. E o que é que vai acontecer com a quantidade? Aí ela vai diminuir. Vai ser os 20 mil que eu tinha garantido menos 200x. Então aqui vai ser o mesmo raciocínio. Quem vai ser a receita aqui em função de x? Vai ser a quantidade, que é 20 mil menos 200x, que multiplica o preço, que é 60 mais meio x. Aí vamos lá. Quem vai ser a receita? 20 mil vezes 60, a gente já sabe que dá 1 milhão e 200 mil. Então, 1 milhão e 200 mil. 20 mil vezes meio dá 10 mil. Então, 10 mil x. Menos 200 vezes 60 vai dar menos 12 mil x. Vou puxar só um pouquinho para o lado, tá, pessoal? E agora, menos 200 vezes meio dá menos 100 x ao quadrado. Então, agora para concluir, quem vai ser a receita? Vai ser menos 100x ao quadrado. Menos 12 mais 10 vai ficar menos 2 agora. Então, menos 2.000x. Mais 1 milhão e 200 mil. Parece a mesma coisa, mas nota que o coeficiente b mudou de sinal. E isso é uma má notícia, né? Porque quem vai ser o x do vértice aqui? Você vai ter agora menos b, só que o b já é negativo. Então, quando eu pegar um menos antes, ele vai ficar positivo. Dividido por 2 vezes a, que continua negativo. Então, aqui você vai ter 2.000 dividido por menos 200. E aí agora, quando eu cortar os zeros, isso fica menos 10. Veja que o menos 10, para essa situação que a gente está pensando aqui, ele não existe. Não é um valor possível aqui, tá? Porque quem é x? X é a quantidade de vezes que eu vou diminuir o preço em 50 centavos. Nesse contexto, x é a quantidade de vezes que eu vou aumentar o preço em 50 centavos. Não tem como eu aumentar menos 10 vezes. Não faz sentido isso, tá? Ou, no final das contas, aumentar menos 10 vezes, o menos seria diminuir, né? Não faz nem muito sentido, já que eu estou querendo aumentar. Então, até para essa situação, é meio forçado aqui, mas você vê que aumentar menos 10 vezes, no final das contas, é diminuir 10 vezes. E se eu diminuir 10 vezes, eu vou estar diminuindo R$5. Volta para a mesma situação de antes, tá? Embora seja uma situação bastante esquisita. Mas aqui com a de antes já era suficiente, né? Então 10 vezes dão R$5. De 60, quando eu tirar R$5, sobram R$55. Beleza? Então a resposta correta aí é a letra E. Vamos agora para a questão 24. A questão 24 e última questão da prova diz o seguinte. Algum sangue foi encontrado na cena de um crime. O policial sabe que o sangue pertence ao criminoso envolvido na ação. Os glóbulos vermelhos presentes no sangue de uma pessoa podem ter um antígeno do tipo A, o do tipo B, os dois tipos ou nenhum dos dois. Nessa população, é sabido que 44% das pessoas têm um antígeno do tipo A, mas não do tipo B. 12% tem do B, mas não do A. E 40% não tem nenhum dos dois. Aí a pergunta é a seguinte. Um teste de anticorpos é usado para comprovar que o antígeno do tipo B está presente nos glóbulos vermelhos do sangue da cena do crime. Qual a probabilidade de os glóbulos vermelhos do sangue encontrado na cena do crime conterem ambos os antígenos A e B? Só que aqui tem que ter cuidado com uma coisa, pessoal. A pergunta é, qual é a probabilidade de ter os dois antígenos, mas eu já tenho uma informação privilegiada, que, diga-se de passagem, é uma das características da prova da FPS, em questões de probabilidade. Eu te perguntar a probabilidade de uma coisa acontecer, mas eu já te dar uma informação privilegiada. Qual é a informação privilegiada que eu tenho aqui? Eu já sei que esse teste que eu estou fazendo é para comprovar que o antígeno do tipo B está presente nos glóbulos. Ou seja, eu já sei que a pessoa tem um antígeno do tipo B. Isso eu já sei. Agora o que eu quero saber é, dessas que tem um antígeno do tipo B, as que também terão do tipo A.
ou seja, as que terão os dois. Isso lembra uma questão de teoria dos conjuntos. Lembra e é, tá? Você tem aqui, ó, um conjunto que vai representar as pessoas que têm um antígeno do tipo A. E outro conjunto que vai representar as pessoas que têm antígeno do tipo B. Esse conjunto está dentro de um conjunto universo, que em probabilidade a gente chama de espaço amostral, né, que representa o meu 100%. E aí, dentro do conjunto universo, mas fora dos dois conjuntos, estão as pessoas que não têm nenhum nem outro. Que nesse caso eu já sei que são 40% das pessoas. Bem, quantas pessoas têm os dois? Eu não sei, vou chamar de X%. Lembra que está em porcentagem isso. Só que eu já sei que pessoas que têm o A, mas não têm o B, são 44%. Então já sei que esse pedacinho aqui, ó, são 44% das pessoas. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, 44% das pessoas. E os que têm o B, mas não têm o A, são 12% das pessoas. Então aqui é fácil encontrar esse X, né? Como é que eu encontro? Vai ser o que faltar para 100%, concorda? Então aqui eu já tenho 40% mais 44 são 84. 84 mais 12 são 96. Então significa que esse X representa 4% da minha população, ok? Então a pergunta é, qual é a probabilidade da pessoa ter A e B sabendo que ela já tem o B? É uma probabilidade condicional que a gente chama, né? Quando a gente já sabe de alguma coisa. A pergunta é essa, qual é a probabilidade da pessoa ter A e B, só que eu já sei que ela tem o B, porque o teste que é feito já é para comprovar o B, eu já sei que ele está comprovado ali, tá? Então lá, quantas pessoas no total, pessoal, tem o B? Pensa comigo, as que tem o B é quem estão dentro do círculo que representa o B, concorda? Então quantas pessoas são ali? Em porcentagem mesmo, tá? 12% mais 4%, que é o X. Então isso vai dar 16%. 16% daquelas pessoas ali tem um antígeno B. Agora, dessas 16%, eu só quero aquelas que também têm o A, ou seja, que além de ter o B também tem o A. Então são aquelas X. Só que X eu já sei que é 4%. Então aqui vai ser 4%. Porcentagem por porcentagem corta, e aí fica só um número mesmo, né? 4 por 16. E aí a gente pode simplesmente simplificar tudo por 4. 4 por 4 vai ficar 1 e 16 por 4 vai ficar 4. Então a probabilidade é de 1 em 4, tá? Então a resposta correta aí é a letra A. Então, pessoal, com essa questão a gente está encerrando o vídeo, né? E aí tem um aviso. Aqui em cima vai estar passando um card da prova também de medicina de 2020.1. Então, se você ainda não tiver visto essa resolução, dá uma passadinha lá e compara com a resolução dessa prova, para você ver se você achou mais difícil ou mais fácil. É uma prova mais recente, né? A 2020.1. Beleza? E aí, se você até aqui não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva aí para dar uma força, que você deixe o seu like, que você possa comentar, compartilhar com o pessoal aí e ativar as notificações, ok? Então, pessoal, é isso daí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!